Bom, os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, continuam na campanha para o segundo turno. Nesta terça-feira foram mais uma vez as suas. O repórter Álvaro Nocera traz as últimas informações. O dia dos candidatos. Álvaro, boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Guilherme Boulos, do PSOL, marcou uma coletiva de imprensa em um hotel na região central da cidade de São Paulo para apresentar um projeto com o objetivo de diminuir os danos causados após os temporais. Este projeto, então, tem algumas ações, como o aterramento de fios nas áreas mais críticas com a ajuda do governo federal, o uso de tecnologia para acelerar a poda das árvores, semáforos tecnológicos com no-breaks e a contratação de engenheiros agrônomos para as subprefeituras. O candidato do PSOL voltou a criticar a gestão do prefeito Ricardo Nunes e falou que vai entrar com uma ação coletiva contra a Enel. Vamos ouvir. O apagão, ele tem um pai e uma mãe. A mãe do apagão, todo mundo sabe, é a Enel, que presta um serviço horroroso e que eu vou trabalhar para tirar da cidade de São Paulo. Mas o pai do apagão é o Ricardo Nunes, que não fez a sua lição de casa. Não fez serviço de poda das árvores, 7.600 árvores na fila de poda na cidade de São Paulo. Nós viemos aqui hoje, primeiro, para poder anunciar que estamos entrando com uma ação coletiva contra a Enel para que possa reparar e indenizar as pessoas que sofreram danos nesses 4 dias de apagão na cidade de São Paulo. Já Ricardo Nunes, do MDB, se reuniu com o governador Tarcísio Gomes de Freitas e com outros prefeitos afetados pela falta de energia da região metropolitana aqui de São Paulo. Nunes voltou a cobrar o governo federal para o rompimento do contrato com a Enel. Ele chegou, inclusive, a se exaltar e cobrar ações por parte do Ministério de Minas e Energia, chefiado pelo ministro Alexandre Silveira. Nós também temos este trecho, vamos assistir. Nós somos vítimas da Enel. Nós somos vítimas da Enel. Nós vamos dar um basta nisso. Nós não queremos a Enel mais aqui. Não tem o menor sentido. A empresa presta serviço aqui, os postos estão nas nossas ruas, os fios estão nas nossas ruas, as casas estão nas nossas ruas, os moradores moram nas nossas cidades e é o governo federal que tem, somente ele, o governo federal que tem o poder de concessão, e esses vagabundos lá não estão fazendo nada e nós estamos aqui sofrendo. Os vagabundos não estão fazendo nada. Tanto a empresa, o ministério, desculpa até falar assim, não seria o ideal, mas chega uma hora que você vai ficando amargurado. O ministério, esse ministro não faz nada. De acordo com o último boletim, a cidade de São Paulo ainda registra mais de 200 mil residências sem energia elétrica. E esse foi o principal assunto, a tônica do debate, o primeiro debate do segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Vamos acompanhar na reportagem. As entrevistas de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes antes do debate já davam a tônica do que seria o primeiro encontro no segundo turno. 500 mil pessoas não vão poder assistir porque estão sem luz nas suas casas, completando o 3º dia. A expectativa virou realidade pouco depois. O apagão em São Paulo dominou o debate na Band. Boulos culpou a Enel e a atual gestão pela falta de luz. E esse apagão tem... Bateu afirmando que a fiscalização pertence ao governo federal e que o presidente Lula, que apoia Boulos, poderia pedir a suspensão do contrato com a Enel. No início marcado pela discussão da concessionária de energia Enel na cidade de São Paulo, os candidatos começaram a apresentar propostas, mas também intensificaram os ataques. Ricardo Nunes retrucou e lembrou que Boulos não votou a favor de penas maiores para crimes enquanto deputado. Em ações finais, Guilherme Boulos disse que é o candidato da mudança. Já Nunes defendeu os números da atual gestão. Bom, Dora Kramer, não tem como não falar dessa imagem final dos dois se abraçando, mas de uma certa maneira a gente sempre, no primeiro turno, cobrava uma discussão sobre propostas. O apagão acabou obrigando a eles falarem mais sobre a cidade. Agora, há a exploração política desse caso também?
Olha só, primeiro o abraço, não foi um abraço mútuo, tá? Foi o Nunes que colocou ali a mão no ombro do Guilherme Boulos, que sorriu, mas ficou inerte, não foi um abraço. Mas, de qualquer maneira, foi um gesto civilizado. Gostei. Achei que o debate foi super incisivo, mas não teve baixaria, não teve infração às regras do debate, sabe? Não teve aquele chamado golpe abaixo da linha da cintura, não teve. Teve provocação, e isso é do jogo. E não tinha como o assunto não ser o apagão. É óbvio que ia ser. Na sexta-feira, né, Tiago? A gente comentava isso. Claro que isso que está acontecendo hoje vai ser explorado na campanha. E por causa disso, a avaliação geral é que o Guilherme Boulos se saiu melhor. Até porque, embora a concessão seja do âmbito federal, pela população, um episódio desse é percebido como um problema que tem que ser resolvido pela prefeitura. E o Boulos está correndo atrás, tá certo? Tanto é que ele foi acusado no debate pelo Nunes de não ter apresentado como deputado nenhum projeto que dissesse respeito a esse assunto. E hoje você viu, ele que chama uma coletiva justamente para anunciar que está apresentando um projeto como deputado. Muito bem. O fato dele ter ido melhor... mexe na dianteira do Nunes? Eu acho que não. Acho que ele foi bem, o Boulos foi bem, mas ele precisava ir muito bem, sabe assim? Ganhar por nocaute e não por pontos, para poder mexer nessa dianteira do Nunes, que pelo menos, por enquanto, as pesquisas, amanhã vai ter pesquisa nova, por enquanto estão dando uma dianteira muito larga. Pois é difícil saber, não é, Vilela? Até que ponto que o apagão pode traduzir em votos, alguém que vote no prefeito acabe votando em Guilherme Boulos, mas de qualquer forma foi um debate que esse assunto foi muito explorado e assim vai ser, dependendo de quando a energia voltar, porque tem muita gente às escuras ainda. Exatamente, é um tema que está muito forte no dia a dia do paulistano, naturalmente vai ser objeto de exploração durante a propaganda eleitoral, durante os discursos e durante os debates também. Agora, eu vejo que se isso tivesse ocorrido no primeiro turno, talvez nós tivéssemos uma consequência mais significativa em relação ao prefeito Ricardo Nunes. Talvez o revés que ele sofresse, especialmente numa disputa eleitoral tão parelha como foi essa no primeiro turno de São Paulo, talvez pudesse ter uma consequência mais gravosa com relação a ele. Quando a gente analisa o segundo turno, nós temos aí, de acordo com as pesquisas, uma diferença, uma distância entre os dois candidatos nas sondagens de opinião, e nós temos um aspecto relacionado a Guilherme Boulos, que é o fato da alta taxa de rejeição, o que eventualmente pode fazer com que um determinado eleitor do prefeito paulistano pode até ficar desgostoso, mas ele, por conta da rejeição a Guilherme Boulos, acaba não vendo esse voto, essa mudança de voto como opção. Então, nesse sentido, vai caber ao oponente, no caso a Guilherme Boulos, tentar de alguma forma apontar os defeitos, mas também criar uma imagem um pouco mais suave e tentar reverter essa desaprovação. O que em poucos dias todos nós sabemos que não é fácil de ser realizado. E também, Dora, é importante falar o seguinte, é saber até que ponto o eleitor vai colocar isso na conta da prefeitura, porque muitas vezes o eleitor pode pensar que é responsabilidade do Estado, até a responsabilidade federal, como o próprio prefeito está fazendo, né? Olha, o prefeito e o governador estão fazendo um esforço para colocar as coisas num outro patamar, mirando o governo federal. Você vê que essa manifestação do governador Tarcísio de Freitas, da maneira como ela foi feita, ela não houve desta maneira, houve reações, sim, lá em novembro do ano passado, quando aconteceu um episódio semelhante, né? Mas não desta maneira, com o prefeito do lado e tal. Então, o esforço todo é para fazer as pessoas conseguirem compreender o que é de quem. É claro que ambos os lados puxam a famosa sardinha para a famosa brasa, né? Para a respectiva brasa. Então, há exagerozinhos assim, de parte a parte, por causa do ambiente político eleitoral. Ô, Vilela, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente discutiu no começo do jornal sobre os danos, né? É muito difícil alguém que processe a prefeitura, processe a Enel, ganhar numa situação como essa?
Olha, Tiago, o importante é que a pessoa junte documentos, provas, elementos capazes de demonstrar o dano sofrido. Muitas vezes, o cidadão que teve ali algum dano, ele acaba não tendo sucesso porque, por diversas vezes, ele não tem algum elemento de prova. Então, é importante para aquela pessoa que teve uma perda de comida ou uma perda de objetos que eventualmente de uso profissional, enfim, perdas diversas, que busquem comprovar essa perda no sentido de que possam procurar o judiciário para que possam ser ressarcidos por conta desse valor.